Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Na noite de hoje, nós vamos dar continuidade aos estudos que estamos fazendo no Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos estudar o capítulo 7, continuando esse capítulo 7, do livro 2, Retorno à Vida Corpórea. E hoje nós vamos ver um tema muito interessante, que é idiotismo e loucura. Mas para tanto, meus irmãos, vamos nos preparar, fazer a nossa prece, serenar os nossos corações, os nossos sentimentos. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, a espiritualidade superior, que tem nos orientado e nos assistido da melhor forma possível, para que nós possamos entender esse tema, que é um tema que muitas vezes tem gerado dúvidas para nós a respeito da condição dos espíritos. Assim, em teu nome, Mestre, agradecidos por mais esta oportunidade, pedimos permissão para iniciarmos mais um estudo do Livro dos Espíritos. Que assim seja. Então, meus irmãos, Kardec vai fazer alguns questionamentos a respeito desse tema, que é um tema que requer muito cuidado nós interpretarmos, porque ele é um tema um tanto complexo. Porque muitas vezes nós não conseguimos compreender o porquê do sofrimento das pessoas. Por que que aquele nasce com problema? Por que que o outro nasce perfeito? Qual a razão disso? Onde se encontra a lógica da providência divina quando coloca seres com deficiências, como os idiotas e os cretinos, como ele está dizendo aqui? Nós gostaríamos de esclarecer que esses termos que estão sendo usados aqui, o cretinismo e o idiotismo, são termos da época de Kardec, da segunda metade do século XIX. Naquela época, as pessoas que apresentavam deficiências mentais, deficiências cognitivas, transtornos cognitivos, eles recebiam esse nome. Por quê? Porque as ciências médicas ainda não estavam tão desenvolvidas. Então, na época, essas pessoas eram chamadas de cretinos ou idiotas. Porém, hoje, nós não usamos mais essa nomenclatura, e se torna até pejorativo quando a gente diz que alguém é um idiota ou é um cretino. Mas, na época, nessa segunda metade do século XIX, esses termos ainda eram usados pela medicina, para identificar as pessoas que vinham com esse tipo de deficiência mental. Então, meus irmãos, mas hoje, com o avanço da medicina, nós sabemos que existe outra classificação para aqueles que apresentam esse tipo de deficiência. Então, a partir de 1952, a Associação Americana de Psiquiatria criou o Manual de Diagnóstico e Estatísticos de Transtornos Mentais. E hoje, esse manual está na sua 5ª edição. E a partir dessa criação, foram sendo estudadas essas doenças mentais e elas foram tendo outra classificação, que hoje esse manual ele é uma referência mundial e usada por profissionais da medicina, por psicólogos, por nutricionistas, por psicopedagogos e outros profissionais. Assim, também nós temos outro manual, que é o Manual de Classificação Internacional de Doenças.
Esse tem uma classificação mais abrangente do que o DSM. Então, hoje, qualquer doença mental, nós já damos uma outra classificação, porque à medida que elas foram surgindo, elas foram sendo identificadas, cada um com o seu sintoma, com as suas características. Mas, para esse estudo, nós vamos usar ainda os termos cretinismo e idiota. Kardec faz a seguinte indagação aos espíritos: tem fundamento a opinião segundo a qual os cretinos e os idiotas teriam almas de natureza inferior? Será que aquela criança que nasce com essa deficiência alma inferior à nossa? É isso que ele está perguntando. Porque na época, em 1857, a partir daquele momento, as crianças que apresentavam essas deficiências mentais, elas que traziam essas imperfeições. Então, achava-se que elas eram inferiores às outras crianças. Mas, será que as almas eram realmente em razão daquele corpo, naquele momento, está passando por aquela aprovação? Kardec quis saber dos espíritos. Da seguinte maneira, não. Eles têm almas humanas, muitas vezes mais inteligentes do que pensais. Sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre por não poder falar. Então, as almas dessas crianças mental ou com algum outro transtorno, a alma dela não é inferior à nossa, de forma alguma. Apenas naquele momento não apresenta suficiente condição para que ela se manifeste. Para que ela manifeste as suas faculdades de visão, de audição, né? De tato, muitas vezes. Então, é o corpo que não oferece. Mas aqui ele faz uma comparação. Ele diz que, da mesma forma que o mudo sofre, né, por não poder falar, o corpo também, desses que apresentam deficiências cognitivas, pensamento correto, a razão, né, pensamento baseado na razão e na lógica. Por quê? Porque há um impedimento para que esse corpo permita a passagem desse pensamento. Mas hoje nós sabemos que, com o avanço da ciência, muitas vezes já existem técnicas que permitem que esses espíritos, principalmente os surdos mudos, possam se comunicar através dessa linguagem acontecer por toda parte. Nos discursos políticos, nos discursos econômicos, nas escolas, sempre nas comunicações, nas palestras, sempre há ali alguém se comunicando pela linguagem dos sinais, que é a linguagem dos surdos mudos, que é a linguagem de Libras. Então, com o avanço da medicina, com o avanço da psicologia e de outras ciências, foram sendo descobertos meios para as pessoas, os cegos também, se comuniquem através do braille. Então foram surgindo tecnologias
É interessante nós entendermos que aquelas crianças que nascem com qualquer deficiência, elas não são crianças inferiores. Apenas naquele momento, aquela alma não tem a capacidade de se comunicar na sua plenitude. Está havendo ali um impedimento momentâneo. Mas, muitas vezes, elas têm uma inteligência que nós desconhecemos. Às vezes, aquele que apresenta uma deficiência, ele tem uma inteligência que é desconhecida para nós e, às vezes, nos surpreendem. Nós ficamos surpresos com certos atos que eles têm. Porque, às vezes, a gente pensa a gente se engana, porque o espírito que está ali, você está captando todas aquelas impressões que nós estamos passando para eles. Eles às vezes realmente não podem externar aquilo ali, movimento, através da palavra, mas eles às vezes estão entendendo aquilo que a gente está sentindo, aquilo que nós estamos manifestando através do nosso comportamento. E Kardec continua, continua o seu questionamento. Então ele vai e faz outra pergunta, a 372, onde ele faz o seguinte questionamento: qual o objetivo felizes como os cretinos e os idiotas? Por que Deus cria seres dessa natureza? Muitas vezes, aqueles familiares que têm crianças nessa condição ficam perguntando a Deus: por que Deus? Por que meu filho nasceu com esse problema grave? Por que ele está aqui? Por que ele não pode se comunicar? Por que essa infelicidade? Muitas famílias acreditam que se familiares, no agrupamento familiar, essas crianças deficientes. Mas a gente sabe que Deus não castiga. Vamos ver a resposta dos espíritos. São espíritos em punição que habitam corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem pelo constrangimento que experimentam e pela impossibilidade em questão de se manifestarem por meio de órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. Por meio de órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. Então, meus irmãos, quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga onde está escrita a lei de Deus. Então, a lei de Deus está na nossa consciência. Então, cada erro que nós cometemos, cada imprudência que nós cometemos, fica registrado no nosso ser, na nossa consciência, no nosso histórico. E quando nós retornamos ao mundo espiritual, e já tendo um pouco desenvolvido a nossa inteligência, a nossa moral, nós entendemos que erramos contra a lei de Deus. Por essa razão, o Espírito, com esse entendimento, ele pede para reparar, para corrigir aquilo que ele errou. Então, ele não recebe uma punição, mas ele recebe essa oportunidade de reparar aquilo que ele fez de maneira equivocada. Aquilo em que ele errou. Ele não está sendo punido propriamente, mas ele recebe essa limitação que vai impedir com que ele manifeste toda a sua razão,
todo o seu pensamento, todo o seu conhecimento que ele tem, da maneira que ele gostaria. Então, por essa razão, o impedimento, a limitação, não se encontram totalmente desenvolvidos, mas ele recebe órgãos que não permitem, órgãos defeituosos, que não permitem com que ele possa se manifestar. É claro que isso para um pai e para uma mãe é considerado algo muito grave, né? Uma mãe vendo seu filho naquela condição, né, é considerado grave. Então, mas a gente sabe que são espíritos em resgate e que o pai e a mãe precisam auxiliar com muito amor aquela criança que vem naquela família. Não é por acaso. A lei de Deus não permite acasos. Tudo tem uma razão de ser. Tudo é conforme os ensinamentos do Cristo. Então, meus irmãos, a gente vê aqui nessa questão que, apesar daqueles espíritos considerarem como uma punição o fato de estarem impedidos momentaneamente, mas que existe uma razão para isso. Kardec continua o seu questionamento na pergunta 372A. E ele faz a seguinte indagação: então não é exato dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades? Então não é exato a gente falar que os órgãos não influem sobre a faculdade. Então a gente sabe que há uma grande influência. E no Livro dos Espíritos, nós vimos isso na semana passada, né? Quando foi estudada a questão 369, Kardec também faz uma pergunta semelhante a essa. Ele pergunta o seguinte: o livre exercício das faculdades da alma estão subordinados ao desenvolvimento dos órgãos? Então, a liberdade que a alma tem de se movimentar, de se exercitar, está subordinada ao desenvolvimento dos órgãos? E os Espíritos respondem: os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Então, é através dos órgãos que o Espírito manifesta a sua vontade, os seus desejos, né? A sua intuição, a sua mediunidade, né? Essa manifestação está subordinada ao desenvolvimento, ao grau de perfeição dos respectivos órgãos, como a excelência de um trabalho à excelência da ferramenta. Então, à medida que a ferramenta, né, de manifestação está mais desenvolvida, assim também o desenvolvimento desses nossos órgãos permitem uma maior manifestação. Então é muito interessante. E eles respondem aqui na questão 372A da seguinte maneira. É muito interessante a resposta dos Espíritos. Nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Eles nunca afirmaram isso, que os órgãos não têm influência. Tem, e muito grande, sobre a manifestação das faculdades. Mas não produzem as faculdades. Não é o nosso corpo que produz a faculdade. É o Espírito que traz essa faculdade. Eis a diferença. É claro que o corpo, né, dependendo da situação em que esse corpo nasce, ele pode ser normal ou não. E aí pode dificultar a manifestação dessas faculdades que o Espírito traz. Da visão, da audição, da fala. E aí ele continua. Um bom músico com um instrumento ruim não produzirá boa música, o que não impede de ser um bom músico. Então, o espírito que está ali não é o espírito que é deficiente, mas é o corpo, e ele faz essa comparação com o músico. Às vezes o músico, ele é um excelente músico,
talentoso, porém, o que acontece? O instrumento que ele está usando naquele momento, vamos dar um exemplo do piano, naquele momento, o piano está desafinado, ou tem uma tecla com problema, ele não vai tirar o mesmo som, ele não vai apresentar a mesma qualidade de música que ele apresentaria se aquele piano tivesse bem afinado, tivesse com as teclas completas, fosse um piano de qualidade, para que juntos eles pudessem apresentar uma música de excelência. Assim é o corpo. Também estamos dando um exemplo aqui. Quando o corpo não oferece essa condição, o espírito não pode manifestar-se em toda a sua plenitude. E aí, Kardec faz um comentário a seguir. Ele diz: é preciso distinguir o estado normal do estado patológico. No estado normal, a moral supera os obstáculos que a matéria lhe impõe. Mas há casos em que a matéria oferece tal resistência que as manifestações são entravadas ou desnaturadas, como nos casos de idiotismo e de loucura. Então, há casos em que a matéria oferece uma resistência tão grande que as manifestações são entravadas. Elas não ocorrem como no caso de um corpo normal, que mesmo assim nós sabemos que o nosso espírito não pode se manifestar totalmente, porque quando ele está encarnado, o corpo é como se fosse um limitador do potencial total que o espírito traz. Então, ele continua a resposta ainda: são casos patológicos em que a própria lei humana isenta a alma da responsabilidade de seus atos, uma vez que, nesse estado, ela não goza de toda a sua plenitude. Então, a própria lei humana faz uma concessão a esses espíritos, porque sabe que eles apresentam essa condição de limitação para certas práticas do dia a dia. Assim, meus irmãos, Kardec continua o seu questionamento, porque essas questões são de grande importância para o nosso entendimento. E ele pergunta aqui na questão 373, qual o mérito da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, não podem progredir? Há algum mérito nisso? Se eles não podem fazer o bem nem o mal, se eles não podem progredir, qual o mérito da pessoa passar a vida toda numa cadeira de rodas ou numa cama, sem poder fazer quase nada? Existe algum mérito nisso? Isso que Kardec está querendo saber. Por quê? E os Espíritos respondem: é uma expiação imposta pelo abuso que de certas faculdades. É uma pausa temporária. Então o Espírito se encontra ali temporariamente, impedido de se manifestar. É uma pausa que vai fazer com que ele faça uma reflexão a respeito da sua vida. Porque, como nós sabemos, né, é só o corpo que está naquela condição. Né? E aí, então, e aqui nesse caso nós nos lembramos de uma história, né, que se encontra no livro Pontos e Contos do Irmão X, a mensagem número 23, intitulada Grande Cabeça. Essa é uma história que muitos de nós já conhecemos, mas que serve para ilustrar exatamente essa questão que nós estamos estudando aqui.
Então, era um advogado de nome Abelardo Tourinho. Era considerado verdadeira águia da inteligência. Era aquele homem considerado no meio jurídico por se destacar nos debates, nas audiências, na defesa daqueles que cometiam crimes e o procuravam. Era um homem de uma inteligência privilegiada. Onde ele chegava, o doutor Abelardo era respeitado. Todo mundo o admirava exatamente por essa sua inteligência. Muitas vezes à noite, ele ficava no seu escritório estudando as brechas da lei. Como ele poderia fazer para defender os seus clientes. E ele sempre encontrava uma forma, um jeito de, confrontando aquelas leis, achar o ponto exato onde ele iria falar para libertar aqueles que cometiam crimes e que poderiam pagar muito bem pelas suas defesas. Então ele era um homem que ele sempre estava estudando e ele procurava só aqueles clientes que podiam pagar muito pelo seu trabalho. Esse homem iria fazer com que eles tivessem êxito, mesmo tendo cometido crimes que, aos olhos do povo, seriam considerados graves. E assim, o doutor Abelardo foi vivendo naquela situação, sempre trabalhando, sempre defendendo esse pessoas que são abastadas, mas eu gostaria que você também aprendesse a defender as pessoas carentes, os mais necessitados, os pobres, e ele sempre tinha uma resposta para Amanda. Mas o que eu vou conseguir defendendo pobres? Eu preciso sustentar minha família, meus filhos e a mim mesmo. Se eu for defender pobre, eu não vou a lugar nenhum. Por essa razão, eu sempre me cerco daqueles que têm condições de me pagar. E a mãe insistia com ele. E o filhão de Jesus defendeu a mulher adúltera, defendeu outras pessoas, mas ele nunca queria saber. Ele, mãe, eu não sou ministro religioso, eu não tenho tendência para isso. A mãe dele sempre orientava-o, mas ele não queria saber. E o tempo foi passando. E chegou um dia em que a mãe dele retornou ao mundo espiritual. E de lá mesmo ela continuava orando por ele. Ela continuava pedindo a assistência dos bons espíritos para que orientassem o seu filho. Porém, a gente sabe que por mais que a nossa vida seja muito longa, um dia nós teremos que retornar ao mundo dos espíritos, que é a nossa verdadeira pátria. E chegou o momento em que o grande cabeça teve que retornar ao mundo espiritual. E ali chegando, e ele, percebendo aquilo que havia feito, foi tomado de uma imobilização. Ele ficou parado
e não conseguia se movimentar. E ele ficou naquele estado, e a cabeça dele foi crescendo, como nos diz o texto. A cabeça dele foi crescendo, e ele ficou ali. E a mãe dele vinha constantemente àquela região orar por ele. Mas, por mais que ela orasse, ela não conseguia ter êxito em auxiliá-lo. E certa vez ela pede a orientação de um espírito mais elevado. E esse espírito foi com ela até esse local. E olhando para ele, disse para ela: olha, o caso do seu filho é um caso que requer uma reparação daquilo que ele fez. Ele vai ter que resgatar o que ele fez, porque ele usou mal a sua inteligência. E assim, ele sugeriu que, para que ele realmente reparasse e tivesse uma condição melhor futuramente, que ele teria que vir com uma hidrocefalia. E depois de muito tempo, os espíritos que olhavam aquela pessoa com a cabeça grande, e ele era chamado por essa razão de o grande cabeça, né, que desenvolveu essa hidrocefalia, as pessoas não sabiam, mas a espiritualidade conhecia toda a sua história. Então, ele veio com essa doença para reparar aquilo que ele tinha feito, o abuso que ele havia feito da sua inteligência. É claro que nós não podemos generalizar, meus irmãos, essas questões, né? Nós sabemos que Deus, de bondade e de misericórdia, muitas vezes nos dá oportunidades que a gente nem imagina. Tantos erros que a gente comete e Ele ainda nos oportuniza de maneira que a gente repare de outras formas. Existem espíritos, como nós sabemos, que para evoluir, eles pedem provas difíceis, mas não é que eles tenham cometido erros na sua existência, mas eles pedem aquelas provas porque se eles conseguirem passar por aquela etapa, vencer aqueles obstáculos, aquelas dificuldades, eles se tornam melhores e alcançam mais rapidamente os seus objetivos, que é essa evolução espiritual a qual todos nós estamos destinados. Então, assim, nós vemos aqui essa questão, que é uma questão muito interessante. E aí, na questão 373A, Kardec continua as suas indagações. E ele pergunta assim: um corpo de idiota pode conter um espírito que tenha animado um homem de gênio em existência anterior? E os espíritos respondem: sim. Às vezes, a genialidade se torna um flagelo quando dela o homem abusa. Então, às vezes, essa genialidade, o mau uso, se torna um flagelo para o ser que fez o mau uso da inteligência, da autoridade, da beleza e de muitas outras faculdades que o Espírito traz e que ele pode abusar. E Kardec continua dizendo aqui, e é o comentário de Kardec: nem sempre a superioridade moral guarda proporção com a superioridade intelectual, e os grandes gênios podem ter muito que espiar. Porque às vezes nós sabemos, meus irmãos, pelas informações dos espíritos, que nem sempre nós evoluímos moralmente numa existência e também intelectualmente. Às vezes a gente evolui apenas do lado intelectual, numa existência. Numa outra, do lado moral. Então, nem sempre ocorre essa dualidade em que nós vamos já nos desenvolvendo tanto intelectualmente como moralmente. Às vezes ocorre um, às vezes ocorre outro.
Porém, quando nós já nos despertamos para esse conhecimento, né, quando o espírito está mais bem desenvolvido, ele busca unir a sua moralidade com a sua intelectualidade. E aí ele continua o comentário de Kardec, daí resulta frequentemente para eles uma existência inferior à que tiveram de uma causa de sofrimentos. Os entraves que o espírito experimenta em suas manifestações são para ele quais algemas que restringem os movimentos de um homem vigoroso. Pode-se dizer que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo o é das pernas e o cego o é dos olhos. Então aqui é muito interessante essa questão, porque no livro, no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo que trata da missão do homem inteligente na Terra, há a seguinte colocação: a inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens bem dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil, ao fazerem progredir a humanidade. Muitos, infelizmente, a transformaram em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa de sua inteligência como de todas as suas faculdades, mas não lhe faltam lições, advertindo-o de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesma lhe deu. Esse texto é belíssimo, porque Deus pode retirar de nós essa inteligência ou qualquer uma outra faculdade que nós fizermos mau uso. Porque nós sabemos que tudo pertence a Deus. Uma inteligência, às vezes, nos é concedida para que a gente a use no bem. A autoridade, para que nós usemos em prol do nosso semelhante, para o desenvolvimento e auxílio dos nossos irmãos. Mas, às vezes, quando nós maltratamos os nossos irmãos, quando nós humilhamos, quando nós fazemos mau uso, nós precisamos, sim, corrigir aquilo que nós usamos mal. E aí ele continua na questão 374, que é a última questão desse nosso estudo. Ele pergunta: na condição de espírito livre, o idiota tem consciência do seu estado mental? Então, quando o espírito está livre, por exemplo, através do sono, nós sabemos que há uma liberdade do espírito. Será que nesse momento, se ele se manifestar numa reunião mediúnica, ele vai se manifestar como um ser que apresenta uma deficiência ou não? E os espíritos respondem que na condição de espírito livre, ele tem consciência do seu estado mental? Repetindo a pergunta: sim, com muita frequência. Compreende que as cadeias que impedem o seu voo são uma prova e uma expiação. Então, quando o espírito se manifesta numa reunião mediúnica, e ele, podendo conversar, ele se manifesta na sua condição normal de espírito. Mas ele tem essa consciência de que naquele momento ele está numa prova e numa expiação. Quando ele retorna ao corpo, ele retorna com esses mesmos impedimentos que ele tinha antes de ele deixar o corpo e se manifestar na reunião mediúnica. Então, o espírito tem essa consciência que ele está passando por aquela dificuldade, né? E ele se manifesta livremente na reunião mediúnica, porque às vezes ele não pode falar, o corpo não permite que ele use a sua voz, mas na reunião mediúnica, através do médium que o recebe, ele se manifesta perfeitamente.
Assim, meus irmãos, nós sabemos que as leis de Deus, elas são perfeitas. E que nós, a condição de espíritos em evolução, nós precisamos estar integrado com essas leis. Principalmente nós espíritas, que recebemos muito esclarecimentos de toda a ordem. Nós temos esclarecimento das coisas espirituais, esclarecimento das coisas corporais, da vida corporal, como nós devemos viver aqui, nos relacionar com o nosso semelhante, com os nossos irmãos, sempre procurando buscar o exemplo que nosso Mestre Jesus nos deu da humildade, aplicando essa humildade no nosso comportamento, aplicando o perdão, a prática da caridade, essa vivência no bem, a benevolência para com todos, deixando de mão essa autoridade que muitas vezes nós trazemos, esse orgulho, esse egoísmo, a vaidade que muito tem travado o nosso crescimento moral. Esse aprendizado que a doutrina espírita coloca em nossas mãos é muito grande. Nós precisamos apenas praticar. Porém, nós sabemos que essa resistência de nos melhorarmos, ela é uma resistência nossa, de cada um de nós. Porque cada um de nós traz uma dificuldade que precisa vencer na vida, para que possa dar um passo adiante. Mas se nós seguirmos o que o Evangelho tem trazido para nós vamos conseguir sair dessa vida melhores do que aqui chegamos. Que Deus continue nos abençoando, continue nos amparando, agora e sempre. E assim seja.